Então tá jóia. Então, primeiramente, obrigado pela presença de todos que conseguiram participar, né, depois de todos esses contratempos. Foi um- está sendo, né, um evento bem complicado, né, por conta das chuvas, principalmente ontem. E é até interessante, né, um exercício aí sobre gestão de riscos. E a gente vai falar um pouquinho ao longo da apresentação também. Bom, mas desastres, né, eles são críticos, né, porque eles ameaçam a vida das pessoas, os meios de subsistência, a segurança e também afetam as infraestruturas críticas. Agora a gente está, inclusive, vivendo isso, né, com problemas numa adutora da Casan, também problemas de transporte e mobilidade aí em toda a região da Grande Florianópolis, que afetou aí as nossas vidas ontem aqui em Florianópolis. E aí, falando um pouco sobre alguns eventos que ocorrem em Santa Catarina, né? Santa Catarina é um estado bem peculiar aqui no Brasil, pelos eventos inusitados, né, e atípicos que acontecem aqui, mas também pela diversidade de eventos, né? Então, diferentemente que a gente pega lá no Mato Grosso, ou região, até na região do Sudeste, né, que tem uma sazonalidade bem marcada, né, entre uma estação chuvosa, estação seca. Aqui em Santa Catarina a gente tem eventos praticamente todos os meses do ano, e a gente tem esses eventos diferentes, né? Como foi o Furacão Catarina, em março de 2004. Naquele evento, inclusive, eu tive a oportunidade de estar atuando, eu estava fazendo mestrado na geografia aqui na UFSC, e a gente foi fazer um monitoramento em loco. Naquela época, ali naquela foto embaixo ali, sou eu com mais o Emerson e o Roberto, que estávamos ali naquele local. O Reinaldo Haas, que é outro professor da UFSC, ele estava na caminhonete, debaixo desse galpão. A gente não conseguiu voltar para a caminhonete naquela situação. E realmente foi uma situação de muito vento, né? Um evento que destruiu bastante residências, e nós fizemos depois um levantamento, né, de áreas afetadas, e mesmo nas áreas de baixo impacto, mais próximas da serra, ou de baixa velocidade do vento, o impacto foi bem elevado, principalmente na agricultura, com danos importantes ali na plantação de banana, na risicultura e outras culturas também. E também nós tivemos aí cerca de 13 mortos. Um outro evento bem importante aqui em Santa Catarina foi o desastre de 2008. Foram 137 pessoas que perderam suas vidas, sendo que 97% delas por soterramentos. Então, o Vale do Itajaí, principalmente, bastante acostumado com a dinâmica de inundações, acabou se deparando aí com um evento de fluxo de detrito e muitos deslizamentos generalizados. Claro que não afetou só a região do Vale do Itajaí, afetou bastante aqui na região da Grande Florianópolis, Litoral Sul e o Litoral Norte também. Mas é um evento que, em termos de danos materiais, ele é hoje considerado o evento que teve maior quantidade de prejuízos materiais aqui em Santa Catarina. Um outro evento importante, esse foi o primeiro evento que eu participei, foi o ano que eu entrei na Defesa Civil. Eu sou funcionário da EPAGRE e estava à disposição da SDE, que é um órgão de gestão de recursos hídricos, e em 2011 eu entrei na Defesa Civil, e esse foi o primeiro evento de grande porte que nós trabalhamos. Foi uma cheia que, infelizmente, a gente fez uma mobilização, mas, infelizmente, ainda não existia uma cultura tão estabelecida para preparação, principalmente no Alto Vale do Itajaí. Diferentemente do Baixo Vale, se a gente pega, por exemplo, 2008, né, Itajaí, que fica na foz do Itajaí, foi muito afetada. Após esse evento, eles implementaram medidas de monitoramento do nível dos rios, e fortaleceram os sistemas de monitoramento e alerta, e não tiveram praticamente transtornos no sentido de acionamento de abrigos, tirar pessoas de áreas de risco, levar elas para os abrigos. Então, foi uma situação muito mais ordenada, e ao passo que no Vale do Itajaí, no Alto Vale do Itajaí, as pessoas já fazia bastante tempo que não sofriam uma enchente desse porte,
e as pessoas acabaram não obedecendo, né, ou não escutando os avisos e alertas, e acabou tendo prejuízos materiais bem significativos. Muitas pessoas tiveram que ser resgatadas por não terem seguido, né, uma preparação adequada para ir para os abrigos. Um outro evento bem interessante foi essa tempestade de neve que teve em 2013. Então, as pessoas que são de fora de Santa Catarina nem acreditam, né, que de Florianópolis a gente viu neve ali na Serra. Foi um evento que afetou aí mais de 80% dos municípios aqui de Santa Catarina, tiveram algum tipo de registro de neve, bastante prejuízos ali, principalmente na região do Planalto Serrano, e nós tivemos alguns acidentes com fatalidade também nesse evento. O tornado de Xanxerê, o Peri está na outra sessão ali falando justamente dessa questão dos tornados, e esse foi um tornado bastante marcante, que provocou bastante destruição ali no município de Xanxerê, afetou bastante a rede elétrica, porque ela passou por um hub de distribuição de energia, e também provocou aí mortes e feridos ali no município. Um outro evento que ocorre bastante aqui em Santa Catarina são os desastres climatológicos, com essa dinâmica de estiagens e secas. Nós tivemos um evento bastante severo entre 2019 e ele se estendeu até parte de 2022, e agora a gente pode dizer que a estiagem ela já se reverteu, pelo menos em boa parte desse quadro. Claro que se a gente olha em termos de volume do índice de umidade no solo, nós ainda temos um certo déficit ainda hídrico, se for considerar as médias climatológicas. Mas esses últimos meses a gente tem registrado bastante precipitação, que está revertendo bastante esse quadro de estiagens, mas são eventos cíclicos, mas duradouros, né? A gente vê aí esse evento desde 2019 afetando severamente a vida das pessoas, principalmente nas áreas rurais aqui de Santa Catarina. Temos também problemas de erosão costeira, associados aí a ressacas, e também problemas crônicos de erosão com déficit de balanço sedimentar, acaba trazendo bastante problemas aí também para a população na orla costeira. Tivemos esse ciclone bomba, que na verdade o evento em si não foi o ciclone, foi uma linha de instabilidade que se formou ali na região do oeste de Santa Catarina, e ela veio varrendo todo o estado de Santa Catarina, provocando aí destruição generalizada associada a ventos. Foi, em termos de abrangência estadual, foi o evento que teve maior abrangência estadual em termos de danos e prejuízos materiais. Tivemos mortes também. Ali é uma foto de uma estrutura de telhado voando. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão da energia desse evento, e também foi o pior desastre em termos de infraestrutura elétrica aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem aqui a Celesc, que é a empresa de Santa Catarina para prestação de serviço de energia elétrica, e foi o pior prejuízo na rede elétrica, foi associado a esse evento que ocorreu em 2020. Também em 2020, já em dezembro, nós tivemos esses fluxos de detritos, enxurradas de detritos, né, como o pessoal do IPH colocou. Foi um desastre também que afetou severamente o Alto Vale do Itajaí, principalmente 3 cidades, Presidente Getúlio, Ituporanga, Ibirama e Rio do Sul, e realmente foi um desastre que provocou bastante destruição e mortes aqui também no Alto Vale. Então, se a gente for colocar, né, nos últimos 20 e poucos anos, né, nós tivemos aí mais de 270 mortes associadas a desastres aqui em Santa Catarina, mais de 8 bilhões em danos e 17,7 bilhões em prejuízos. 5.540 registros de ocorrências aqui no estado, somando aí mais de 25 bilhões de danos e prejuízos. Santa Catarina, ele não é o estado que tem o maior número absoluto de danos e prejuízos, mas se for considerar a extensão territorial e o número de habitantes do nosso estado,
nós teríamos o estado aí com maior recorrência por habitante ou por quilômetro quadrado, e então realmente é um estado que necessita, né, de ter uma estrutura diferenciada para preparação e resposta para desastres e também ações de prevenção. Então, como eu coloquei ali no Furacão Catarina, né, foi um evento que a gente teve uma preparação diferenciada, apesar de ser um evento que não estávamos acostumados em lidar com ele, mas o estado de Santa Catarina seguiu essa orientação, recebeu um alerta do National Hurricane Center, informando sobre a possibilidade de um furacão atingir a costa de Santa Catarina. Nós temos o órgão de meteorologia aqui em Santa Catarina, que é a IPAG-CIRAM, que faz o monitoramento meteorológico, e eles foram nessa linha de que realmente era um furacão que ele iria para atingir a costa de Santa Catarina, e isso foi um confronto, de certa forma, com que os órgãos federais, como o INPE, a CPTEC e o INMET, e outros órgãos de pesquisa nacionais, estavam apontando. Eles não colocavam como uma situação de risco para o litoral e muito menos uma configuração de um furacão. E o Estado ele se preparou para um cenário de furacão, teve toda uma mobilização e preparação, deslocamento de forças, tarefas para a região que seria afetada. Na época também nós baixamos materiais da FEMA e de orientações de como proceder antes, durante e depois do impacto do furacão. Esse material ele foi disseminado nas rádios e televisões locais. Então, a gente pode dizer que teve um evento de sucesso na gestão dessa catástrofe, né? Ao passo que em 2008, né, se em 2004 a Defesa Civil de Santa Catarina teve notoriedade até internacional na gestão de emergências, o desastre de 2008 ele mostrou muitas fragilidades do Estado, tanto na questão de preparação, porque as pessoas não estavam preparadas para o enfrentamento num desastre dessa magnitude, quanto nas ações de reconstrução e resposta, socorro. Enfim, foi um desafio enorme. Até hoje, se eu não me engano, ele é considerado o evento que teve maior acionamento de helicópteros, operação aérea de resgate, foi durante esse evento. Então foi um desafio muito grande e Santa Catarina ele aprendeu, né, com essa lição e iniciou aí diversas ações para se estruturar e se preparar melhor, e dentre essas ações são a estruturação do sistema de monitoramento e alerta. E falando do sistema de monitoramento e alerta, como que ele pode nos auxiliar, né, em lidar com desastres como esses que a gente viu? Né, os sistemas de monitoramento e alerta, eles são reconhecidos como instrumentos importantes para salvar vidas e auxiliar na proteção da vida e do patrimônio das pessoas. Então, como que a gente faz isso? Né? Fornecendo informações de forma antecipada para as comunidades e para as instituições públicas e privadas se prepararem para uma ameaça que está sendo prevista. Então, essas informações, então, o sistema de monitoramento e alerta como um todo, ele é um sistema complexo, né, que envolve arranjos institucionais, sistema de coleta de informação, gestão de dados, avaliação de riscos, fornecer, né, previsões com base em impacto, produtos e serviços, meios de disseminação de informações e comunicação de risco e preparação e resposta. Então, toda essa roda, né, para ela funcionar, nós temos que ter todos esses elos bem consolidados. Então, eu vou falar de alguns, falando sobre o arranjo institucional. A gente faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nós temos órgãos federais, como o SENARD, de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, o INMET, que é o órgão nacional de meteorologia, o CPTEC também, a ANA, na área de gestão de recursos hídricos e monitoramento hidrológico, a Anatel, na parte de comunicação. Esses são os principais órgãos federais que atuam na área de monitoramento e alerta. E a nível estadual, nós temos a IPAGRE-CIRAM, temos o CIASC, temos a Secretaria da Agricultura,
temos as empresas de geração de energia elétrica, órgãos municipais de proteção e defesa civil que também fazem monitoramento, enfim, várias instituições que estão, de alguma forma, trabalhando de forma integrada nesse sistema. E temos aqui o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Ele foi inaugurado em 2018 e ele abriga, né, um centro multiagência para justamente fazer a gestão de emergências e grandes eventos também, não só para emergências, mas também a gente tem visto, por exemplo, monitoramento das eleições, por exemplo, é realizada dentro desse centro. E hoje, por exemplo, estão várias agências reunidas aqui para fazer a resposta do evento que estamos vivenciando agora. Então, antes também já tivemos reuniões também de preparação, desde de sexta-feira passada, nós vemos tendo reuniões com os coordenadores regionais e também repassando as informações para o grupo de ações coordenadas para preparação de resposta para esse evento. Então, temos aqui o CIOP, que é o Centro Integrado de Operações, o Centro de Informações Públicas, onde são realizadas coletivas de imprensa. Os centros regionais, são 20 centros regionais, eles atuam de forma integrada com o centro estadual, fazendo essa ponte junto com os municípios. Foram feitos também protocolos de interagência, de colaboração interagência com todas essas instituições, onde cada um tem muito claro quais são as suas missões e atribuições e responsabilidades na atuação de todas as fases de atendimento a emergências. Também foram feitos os protocolos de operações padrão. Tem várias pessoas aqui do CEPED que estão participando e participaram da elaboração desses protocolos, que hoje é uma base de gestão do conhecimento, ou seja, cada serviço prestado dentro do CIGERD, hoje ele tem um procedimento operacional que facilita muito a melhoria dos nossos processos e também quando tem alguma certa rotatividade de pessoas, a gente consegue repassar todo esse material e rapidamente uma pessoa pode começar a executar esses serviços. Agora, falando de coleta de dados, nós temos em Santa Catarina uma rede de radares meteorológicas que iniciou a implantação em 2014, com 3 radares meteorológicos em operação, 2 banda S, um em Chapecó e outro em Lontras, no Vale do Itajaí. O outro banda X fica em Araranguá. Um banda X que está sendo implantado ali no litoral norte de Santa Catarina deve entrar em operação provavelmente lá para março de 2023. Temos também uma rede de monitoramento hidrometeorológica, onde várias instituições colaboram nesse monitoramento, e a Defesa Civil agora está implantando uma rede dedicada no Vale do Itajaí, com 37 estações, sendo 25 hidrológicas, 10 meteorológicas e 2 pluviométricas, para melhorar ainda mais a obtenção de informações em tempo real das situações dos municípios aqui de Santa Catarina. Também na parte de imagens satélites, temos uma antena de recepção do satélite GOES 16, e participamos também de uma colaboração com a Agência Espacial Brasileira num projeto chamado Constelação Catarina, que visa lançar uma constelação de satélites voltados para coleta de dados e depois, futuramente, também para coleta de dados meteorológicos. Na parte de previsão de impacto, é um desafio muito grande, porque são sistemas complexos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma encosta que tem vários processos acontecendo, desde evapotranspiração, precipitação, infiltração, escoamento superficial. Toda essa água, ela interage com os sistemas urbanos, com a vegetação, com as florestas, com os sistemas de drenagem, e dependendo de como que as construções são, ou a ocupação urbana, ela acontece, você pode ter uma redução ou um agravamento das suas condições de risco. Então, é muito difícil você fazer de forma precisa, né, quando que um deslizamento ou onde que um deslizamento vai acontecer, mas o que a gente pode fazer com base em dados empíricos, a gente consegue estimar situações que têm riscos acentuados para deslizamentos.
Então, uma diferença, por exemplo, de uma previsão tradicional meteorológica, né? Amanhã vai chover 75 milímetros, para uma previsão de impacto, onde amanhã nós teremos altos riscos de deslizamentos e riscos moderados, por exemplo, para enxurradas. Então, são formas da gente não trabalhar só com a previsão da chuva, mas também buscar fazer essa previsão do risco de desastres mesmo. Aqui nós temos 4 níveis de severidade. O nível verde seria a normalidade ou risco potencial baixo. O amarelo são os riscos moderados, com riscos potenciais para algumas atividades. E as recomendações principais são que as pessoas elas estejam atentas, né, às condições potencialmente perigosas. Quando nós temos o nível laranja, nós já é um risco alto para ocorrências associadas ao tempo, como alagamentos, deslizamentos, enxurradas, e isso requer já uma ação de preparação, mas uma mobilização intensificada. E já no nível vermelho, nós estamos aí no nível de aviso especial, onde o risco ele é muito alto e requer ações de mobilização intensificadas no mais alto nível e também de preparação e resposta imediata. Alguns exemplos, então, para uma severidade baixa são pequenos alagamentos pontuais ou acúmulo de água na pista. Alguns transtornos podem ter no trânsito, eventualmente alguns deslizamentos pontuais, mas uma situação corriqueira do dia a dia das pessoas que não afetam de forma significativa. Já numa severidade moderada, nós temos aí já a ocorrência de deslizamentos, possivelmente alagamentos também podem acontecer, mas também eles não afetam de forma substancial o fornecimento de serviços essenciais, as pessoas conseguem se locomover, mas requer uma atenção e preparação também, e a gente recomenda, então, que as pessoas estejam acompanhando, né, os avisos e alertas e os sinais, por exemplo, deslizamentos, se tem indícios de movimentação, a gente recomenda que essas pessoas saiam das suas residências, mas é uma questão de preparação no nível mais moderado. Já no nível laranja, nós podemos ter impactos mais significativos dos serviços essenciais, interrupções, por exemplo, de transportes, transbordamento de rios, então já uma situação mais com um cenário mais agravado, e já no nível de severidade muito alta, que é o que a gente está vivendo agora, nós podemos ter deslizamentos generalizados, enxurradas de grande porte, transbordamento de rios e o fornecimento ou interrupção mais significativa e prolongada de serviços essenciais, como de abastecimento de água ou fornecimento de energia elétrica. Alguns produtos e serviços que aqui nós prestamos dentro do CIGERD são a parte de previsão meteorológicas voltadas para a defesa civil. Nós temos os níveis de avisos e alertas que eu coloquei. Os avisos meteorológicos nós conseguimos antecipar com até 72 horas de antecedência, dependendo do nível de criticidade do aviso meteorológico. Por exemplo, no nível vermelho, nós já iniciamos a mobilização com 3 dias de antecedência. Num evento como hoje, por exemplo, a gente começou a mobilização até antes. Então, desde sexta-feira, nós já tínhamos feito reunião com os municípios aqui em Santa Catarina, colocando esse cenário, na sexta-feira, com os regionais. E na segunda-feira, a gente já fez a reunião com os municípios, tirando dúvidas e colocando esse cenário de risco para a semana. E depois a gente foi subindo de nível dos avisos e alertas, a gente foi intensificando essa comunicação também com os municípios. Então, os avisos, aqui alguns exemplos, né, de avisos de baixa umidade do ar, mar agitado, ressaca, inundações, alagamentos, deslizamentos de terra, são os principais aí que a gente, ventos intensos. Aqui, quando a gente publica os avisos e alertas, a gente tem as recomendações para a população, como aqui monitoramento de indícios de deslizamento, como inclinação de postes e árvores, rachaduras, inclinação de postes e paredes. Então, são instruções que a gente passa para
a população. Aqui são os alertas de nowcast, ou seja, já com o evento em curso, em andamento, a gente emite esses alertas e utilizamos ferramentas como os radares, estações meteorológicas, e conforme esses riscos vão se agravando, a gente emite esses alertas nas redes sociais e outros sistemas de disseminação que eu vou falar um pouco mais à frente. E também um outro serviço que é prestado aqui pela Coordenadora de Monitoramento e Alerta é o controle de cheias. Nós temos aqui em Santa Catarina 3 barragens de controle no Vale do Itajaí, e essas barragens elas são operadas com o intuito de mitigar ou até evitar a ocorrência de inundações. Aqui nós temos 2 fotos, né, das barragens transbordando. São barragens que acumulam mais de 100 milhões de metros cúbicos de água, e essa água ela foi toda armazenada, retida nas barragens, elas verteram, mas a gente conseguiu evitar que ocorressem inundações. Então, um evento que a gente conseguiu, né, não só mitigar, mas também evitar um desastre de inundações ali no Vale do Itajaí através do controle de cheias. E utilizamos para comunicação o protocolo comum de alerta, que é um protocolo internacional de comunicação, e ele é bem interessante porque com o mesmo protocolo de mensagem, você consegue acionar vários meios de disseminação de comunicação, seja por rádio, por TV, por SMS, ou disseminação em redes sociais, publicações de site. A gente consegue fazer isso a partir de uma única mensagem, e também ele já é preparado para alertas multi-ameaça. Aqui é o sistema que nós utilizamos para publicação e comunicação dos nossos avisos e alertas, que é o IDAP, é um sistema interface de divulgação de alertas públicos do governo federal, e ele, em parceria com as agências de comunicação, esses alertas eles são disseminados. Então, algumas formas de disseminação hoje são o SMS, também são divulgados através das TVs por assinatura, mensagens são publicadas quando tem alguma situação de risco muito alto, e recentemente também por WhatsApp. Aqui na Defesa Civil de Santa Catarina, nós fazemos bastante publicações também nas redes sociais, como no YouTube, no Facebook, publicações no Instagram e no nosso site. Disseminamos também no grupo de WhatsApp e no Telegram, e tem o feed RSS, onde, por exemplo, prefeituras ou outros órgãos podem fazer a leitura desses alertas que são cadastrados e alimentar eles nos seus próprios sites. Uma parceria foi feita também com a CAERT, que é a Associação de Rádio e Televisão aqui de Santa Catarina, para intensificação e mobilização dos nossos avisos e alertas, para que essa informação chegue de forma mais rápida e efetiva para a população. A gente sabe que as rádios têm um papel importantíssimo da disseminação da informação para as pessoas, e hoje nós temos um grupo que envolve várias rádios e televisões, onde nós divulgamos os vídeos e os áudios para a disseminação dessas informações para a imprensa. Aqui um exemplo, né, de notícias que foram feitas desse evento que estamos vivenciando agora. Então, nós temos ali na esquerda um alerta de inundações e rios, diz a Defesa Civil em Santa Catarina. Essa informação ela foi publicada no dia 28, na segunda-feira, ou seja, já apontando para esse risco de inundações ao longo dessa semana, também colocando sobre o risco eminente de deslizamentos aqui em Santa Catarina. Outra informação aqui, que nessa quarta-feira, Florianópolis pode registrar o chuva esperada para o mês, em um dia. Então, mostrando como a imprensa tem um papel importante na comunicação desses avisos e alertas para as pessoas. Alguns cases de sucesso, por exemplo, aqui em Guaramirim, né, em 2019, uma senhora ela recebeu o alerta por SMS para o risco de deslizamentos. Ela estava atenta, observando os indícios, e ela escutou um barulho muito alto, diferente. Ela saiu da sua residência, alertou os vizinhos, e eles conseguiram sair das suas residências antes que viesse todo aquele morro abaixo, destruindo várias residências. Mais de 20 residências foram destruídas nesse evento, e infelizmente ninguém perdeu a vida nesse evento. Também a gente tem um projeto com
com o Laboratório de Inovação aqui em Santa Catarina, onde nós fizemos desafios para empresas e startups proporem soluções tecnológicas na questão de nowcasting, ou seja, como melhorar a previsibilidade desses eventos, e também na área de disseminação e comunicação de alertas. Nós temos um projeto já está montado e a gente está na fase agora de captação de recursos para poder implementar essas tecnologias de comunicação para disseminação de alertas para a população. E a gente chega num projeto, né, bem importante, que é o Defesa Civil nessas escolas, uma parceria, né, com a Diretoria de Gestão de Educação, onde a Regina coordena esse projeto a nível estadual, e eu vou pedir para a Regina, então, fazer essa apresentação aí, explanação sobre como que funciona esse programa e como que funciona essa parceria com a área de monitoramento e alerta. Regina. Tá no mudo. Tá no mudo, Regina. Ainda tá no mudo. Ele fica bem do lado da câmera, Regina. Ali debaixo da apresentação. Deixa eu ver se eu consigo desmutar. Não. Eu tô tentando aqui também, Fred. Mas o que acontece, Regina? Não desmuta? Eu vou tentar ligar para ela. Bom, eu vou tentar, eu vou falando aqui, Regina, daí se você conseguir. Oi, agora ela atendeu aqui. Oi, Rê. Fred? Oi, Rafael. Uma conclusão? Tá, eu vou concluir aqui. Ô, Rê, eu vou falar e daí, se você conseguir, daí você entra. Eu tô tentando resolver, tá, Regina? Mas eu não sei. Fala comigo qualquer coisa aqui, tá? Vamos falando aí. Tá. Bom, é um programa bem importante, inclusive agora ele faz parte, né, acho que agora a Regina... Tenta falar, Regina. Consegue? Agora sim. Agora sim. Uhum. Pode falar. Pode falar, Fred. Não, acho que pode introduzir sobre o programa, Rê. Tá. Eu vou tentar, então, vou pedir para o Fred fechar a apresentação dele, e eu vou tentar colocar aqui, e se alguém daí puder me auxiliar aqui também. Do lado da câmera tem uma televisãozinha ali, um monitor.
Eu vou em janela, guia do Chrome. Isso. Não. Tá. Isso, pode escolher tanto janela quanto guia do Chrome. Deixa eu ver se dá certo. Conseguem ver? Sim. Sim, boa. Está carregando aqui. Bom, enquanto vai carregando, também agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês sobre a nossa comunicação de alertas e sobre o programa Defesa Civil na Escola, que é uma ação também de prevenção e de preparação de crianças, de adolescentes e, em especial, de professores para, de fato, preparar cidadãos mais capacitados, mais resilientes e mais autoprotegidos. Essa daqui é a identidade visual do programa Defesa Civil na Escola. O nosso radar é o nosso mascote. Ele é um cachorro porque ele representa a proteção, ele representa o cuidado, representa também, de uma certa forma, a afetividade, a humanidade, que é necessário quando a gente tem algum evento dessa natureza. Bem, o programa ele está pautado em competências legais internacionais, nacionais e estaduais. Nós seguimos as recomendações da ONU, do Marco de Sendai, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também o que propõe a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil na Lei 12.608. Nós estamos também em consonância com o Plano Nacional de Educação, e como atendemos crianças e adolescentes, nós também seguimos a recomendação do Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção a Crianças e Adolescentes, lembrando que crianças e adolescentes são um dos públicos mais vulneráveis na ocorrência de um desastre, como também a nossa lei da complementar aqui do Estado, que cria a Secretaria de Defesa Civil. Nós estamos também na plataforma MCR 2030, e o ano passado o governador ele estabeleceu um decreto, que é o decreto 1382 de 2021, em que o programa Defesa Civil na Escola ele passou a ser obrigatório para todas as escolas públicas e privadas que ofertam o ensino fundamental de 6º ou de 7º ano, e as escolas elas precisam fazer a adesão até 2024. Então, o decreto ele ampliou essa possibilidade realmente de as escolas aderirem e de, digamos assim, atender aquilo que o Fred colocou anteriormente, que é o fato de Santa Catarina realmente ser um estado que tem a maior diversidade de desastres, a maior perda per capita e por quilômetro quadrado, e ser um estado em que o risco ele é constante em todas as regiões. Então, só isso já justificaria um programa Defesa Civil na Escola em Santa Catarina. Mas, além disso, o programa, ele passou a ser um programa em 2019, e a gente atende aos requisitos, então, da ONU no que se refere à redução de riscos e desastres, porque eles também têm a recomendação de que a redução de riscos começa na escola. Nós entendemos também que a escola, além de ser um espaço de formação, mas também é um espaço viável, possível e necessário para a educação de redução de riscos e de desastres. E a própria Lei 12.608, ela estabelece que compete tanto à União, aos estados e aos municípios estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e em hospitais situados em áreas de risco. Então, nós entendemos que é fundamental capacitar e acompanhar alunos e professores visando ações que realmente levem a uma mudança de comportamento
e a uma mudança cultural frente à gestão de riscos e de desastres. E o objetivo, então, do programa é curricularizar essa temática de proteção e defesa civil, capacitando alunos e professores para atuarem de forma compartilhada e eficaz na redução de riscos e de desastres, também junto à comunidade e à defesa civil do município. Então, o que nós salientamos aqui? Curricularizar a temática não é a defesa civil do município dar aula nas escolas, não é a defesa civil estadual indo dar aula, é justamente o contrário. É fazer com que essa temática ela seja inserida por meio da capacitação de professores, que já sabem da aula, que conhecem os alunos, que têm domínio do seu conteúdo e que vão agregar aqui ao conteúdo que eles já trabalham os temas que se referem à redução de riscos e de desastres. E é essa que é a diferença do programa, porque nós vamos impactar muito mais alunos na medida em que os professores fazem isso e que eles têm a possibilidade de dar continuidade. Então, dentre os objetivos específicos é proporcionar conhecimentos sobre proteção e defesa civil, de modo que professores e alunos se tornem multiplicadores. Um dos diferenciais do programa, após o primeiro ciclo, é criar o núcleo escolar de proteção e defesa civil e possibilitar um diferencial no processo de formação acadêmica, com experiências práticas, colocando a mão na massa, conhecendo ferramentas como o Fred colocou, conhecendo como também a escola pode comunicar sobre os riscos, como que ela pode repercutir os avisos e os alertas também dentro da escola. E não sei por que parou aqui. O conteúdo do programa. O conteúdo, então, quando nós capacitamos as escolas, é muito importante que os professores eles recebam conteúdos que realmente possibilitem agregar com aquilo que eles já fazem. Então, desde 2020, nós estamos trabalhando dentro da plataforma Moodle da Defesa Civil. Então, a nossa capacitação ela passou a ser à distância. Então, nós temos 6 módulos. Um módulo é o de ambientação no Moodle. Depois, nós temos um módulo que vai trabalhar justamente o que é curricularizar essa temática. Nós associamos com as competências e com a BNCC. Então, realmente, com as competências socioemocionais, e apontando como o programa Defesa Civil na Escola, de fato, é uma prática de educação do século XXI, que é pensar toda a questão de convivência, de aprendizado, mas realmente de desenvolver as soft skills. No terceiro módulo, a gente vai trabalhar os conhecimentos básicos e gerais de defesa civil, mostrando como a defesa civil está no mundo, no Brasil, em Santa Catarina, qual é o papel da defesa civil municipal, e eles conhecem a defesa civil do município, quais são os principais desastres no estado e como agir em situações de emergência, em especial numa inundação, num deslizamento, quando tem granizo, na estiagem, em situações que realmente, num vendaval, que eles se colocam em risco. E aqui a gente também tem utilizado o material produzido pelo CEPED da UFSC para a Defesa Civil de Santa Catarina. Depois nós tratamos num módulo que a gente chama mais de gestão de risco, focando em prevenção e mitigação, e aqui a gente vai trabalhar a percepção de risco, resíduos e meio ambiente, focando aqui com as mudanças climáticas e com os programas de educação ambiental, ações comunitárias e trabalho voluntário. Depois nós temos um módulo que a gente trabalha a questão de preparação e de resposta,
Na parte de planejamento em defesa civil, desde os planos de contingência, o próprio Plancom Edu Covid-19, que hoje está em todas as escolas, é abordado aqui, o plano familiar de emergência, noções básicas de resposta a desastres, como é o papel das agências que ajudam na resposta, como Corpo de Bombeiros, SAMU, a Polícia Militar, a CASAM, a Celesc, enfim, órgãos que são também acionados pela Defesa Civil. A gente traz aqui os aspectos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Protocolo Nacional Conjunto com foco na educação. E o Fred trabalha com a gente essa parte desse sistema de monitoramento e alerta e como isso pode facilitar todos os processos, tanto dentro da escola quanto na comunidade. E o módulo que finaliza é o NEPDEC, que é a elaboração e implantação, então, do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil. Quando a escola tem o Convida, nós fortalecemos já esse núcleo, e aqui a gente ainda trabalha com a parte de simulados. Então, a nossa metodologia ela está na plataforma Moodle da Defesa Civil, os conteúdos são abordados por módulo. Já desde o módulo 3, nós temos atividades práticas a serem realizadas e associadas às diferentes disciplinas. Nós realizamos um encontro a cada novo módulo com os participantes. Todas essas lições, elas estão com videoaulas e com materiais complementares, e também fizemos as avaliações por módulo, que, em geral, é o relatório das atividades que os professores já desenvolvem nas suas disciplinas. Aqui é como o programa está na nossa plataforma Moodle, a capacitação, o curso do programa Defesa Civil na Escola. Os participantes recebem uma certificação de 80 horas, quando eles concluem todos os módulos, fazem as atividades práticas mais as avaliações, e a média para aprovação é 7. Então, qual que é o diferencial do programa? Ele é inclusivo, porque não tem prova, todos os alunos participam independente da sua condição, então não tem um processo seletivo, ele é igualitário, é cooperativo, também não tem uma denominação pejorativa, não, eles não se tornam agentes mirins, e nós temos alunos aqui autistas, surdos, com algum tipo de deficiência que participam do programa igualmente, sem qualquer distinção. As escolas, elas formalizam a adesão por meio de um acordo de cooperação técnica, sendo que quando é do município, é o prefeito quem assina o acordo, quando são escolas estaduais e privadas, é o dirigente da escola, e essa formalização ela é válida por 5 anos. Então, o programa ele tem que ter pelo menos 5 anos de continuidade na escola, e após esses 5 anos, nós renovamos com um termo aditivo. Nós temos uma parceria com o Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú, contamos com o apoio da professora Cleonice Bepler e com o professor Leandro Mondini. Desde 2019, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação. As nossas apoiadoras lá são a Cleusa Matiola e a Fernanda Zimmermann. E aqui a gente vai apresentar rapidinho quais são os materiais e os produtos. Então, nós temos o projeto pedagógico do programa, o caderno do aluno, o caderno do professor. Nós fornecemos o colete para uso do NEPDEC. Então, os coletes, eles ficam na escola, mas são usados pelos alunos quando eles participam de eventos, quando eles estão representando o NEPDEC. A gente fornece uma sacochila e um bloco personalizado. A escola recebe uma placa, que ela participa do programa Defesa Civil na escola, e recebe ainda o nosso mascote radar. E nós temos o radar, que a gente chama o nosso radar bonecão, quando tem formaturas, enfim, quando é possível ele aparecer na escola e gera muita motivação. Nós fornecemos o modelo padrão da camiseta, que aí a escola ou os municípios podem fazer, a gente ainda não fornece a camiseta.
E aqui algumas imagens, então, dos alunos visitando aqui o radar de Chapecó, eles fazem maquetes, eles visitam o nosso Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e de Desastres, aqui a entrega dos materiais, as visitas aos nossos CIGERDs regionais, a participação da Defesa Civil do município, com atividades na escola, a visita ao radar de Araranguá. Estamos fazendo uma experiência com o município de Canelinha para adequação do programa para o ensino fundamental do 3º ano. Então, os professores aqui é que vão subsidiar essa, digamos assim, essa possibilidade de ampliação do programa. E aqui registros das nossas formaturas com os alunos. Temos aqui em Bituba, Araranguá, e atualmente nós estamos com várias formaturas aqui no estado, agora em especial nesse período, 300 alunos na terça-feira em Xanxerê. Os alunos têm um juramento, e aqui é a posse, então, em Bituba, por exemplo, já tem o programa há 3 anos, no momento da formatura também se dá a posse do novo grupo aí do NEPDEC, ou do NEPDEC que está se formando. Normalmente, a gente recomenda que os NEPDECs criem a sua identidade visual, e aqui é um exemplo que a gente traz de uma escola do Sul, que eles criaram, foi digamos assim, a identidade visual escolhida, e a frase, preparando os jovens para proteger o futuro. Então, é uma forma de também manter o NEPDEC sempre atuante. Alguns depoimentos de professores desse ano, que o programa movimentou positivamente a escola, despertou atenção para o autocuidado e a proteção coletiva, trouxe uma aproximação com a Defesa Civil local e regional, e que foi uma oportunidade fantástica. Eles também colocam que o mais gratificante é ver a participação e o envolvimento dos alunos, que foi uma experiência única, olhar com mais atenção para aspectos despercebidos, como equipamentos de contenção de incêndio, a importância de ter um plano de evacuação, e depoimentos aqui de professores que os alunos que já passaram pelo programa, eles conseguiram ajudar após as enchentes ocorridas no município. A gente também tem um depoimento de uma aluna, que ela diz que ela mudou completamente após participar do programa, que ela era muito depressiva, fria, difícil de lidar, e que agora ela se sente acolhida e recomenda que haja essa continuidade. E um exemplo de uma menina lá de Balneário Rincão, que no ano passado, em 2021, fez toda uma mobilização de doações e recursos para a Bahia, quando a Bahia passou por aquele momento difícil. Para a adesão do PDCE, nós temos, então, um período de manifestação das escolas, que agora foi no mês de novembro, e depois a segunda etapa é de meados de janeiro a meados de fevereiro, e a gente criou um tutorial esse ano para facilitar a adesão, contendo aqui já o vídeo do programa, o acesso ao projeto pedagógico, informando sobre a manifestação de interesse, já informando também sobre como fazer a inscrição, como que a escola faz a inscrição ao programa, os links, o acesso já ao nosso acordo de cooperação técnica, a capacitação, enfim, é um meio de facilitar esse processo de comunicação. Nesse ano, nós tivemos praticamente 1.600 professores cadastrados e finalizando a capacitação 323, então a gente também tem ainda desistências aí no percurso. Atingimos nesse ano, temos 482 escolas já com o termo, mas esse ano algumas escolas não conseguiram, embora tendo o termo, elas não conseguiram desenvolver o programa, e nesse ano nós já impactamos 15 mil alunos.
a nossa meta para 2023 é impactar 30 mil estudantes. E aí aqui eu vou passar rapidinho uma música que foi criada, não vou passar ela inteira, mas para vocês verem, é uma atividade que foi desenvolvida pelo Colégio Superativo, lá de Joaçaba, o professor de música. Então, por isso que o programa é legal. Durante as emergências, ela coordena as ações e auxilia as pessoas. Após o desastre, a Defesa Civil ajuda a reconstrução dos danos das pessoas. É a união das pessoas. A Defesa Civil somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil, a Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil. Ações integradas de proteção, prevenção, mitigação, preparação e resposta. Engloba 3 esferas: federal, estadual, municipal, é todos nós. A Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil, a Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil. Ela é a segurança, evita e reduz desastres. A Defesa Civil é importante, pois cuida da cidade antes e depois do desastre. A Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil, a Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil. A cor laranja representa o calor humano, a prevenção significa vida. A cor azul representa a serenidade, o trabalho deve ser permanente. Engloba 3 esferas: federal, estadual, municipal. 3 esferas: federal, estadual, municipal. A Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil, a Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil, a Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil, a Defesa Civil, somos todos nós, somos todos nós. A Defesa Civil. Então é isso. Mostrar que o programa ele realmente dá essa possibilidade dos professores também atuarem, incrementarem o programa, e eles fazem isso muito bem. Então, realmente, a gente se surpreende com tantas atividades legais, na verdade, que eles fazem, e inclusive, né, Fred, a gente recebeu vários vídeos deles criando como se fosse um jornal, mas fazendo as informações dos avisos, dos alertas, e tem escolas que, inclusive, eles já criaram, eles recebem o aviso e a turma que está no programa, ela dissemina o aviso para a escola toda. Né? Então, assim, eles também estão fazendo alerta agora para a comunidade, e as famílias também têm colocado como isso tem reverberado em ações positivas. Então, realmente, essa integração é muito importante, né, Fred? E a gente quer cada vez mais, na verdade, melhorar esse processo. Então, é isso. Bacana demais, Regina. Assim, o nosso trabalho não adiantaria de nada se não tivesse esse trabalho de vocês, porque realmente é fantástico. Os sistemas de alerta não funcionam se não tiver a ponta que recebe, né, sabe o que fazer com essa informação, sabe como agir, se preparar, se proteger, e essa cultura da autoproteção, né, que o programa trabalha tanto, né. Então, realmente é fantástico. A gente recebe
as crianças aqui nas visitas também, o pessoal da meteorologia, da hidrologia, que adora receber a criançada, sempre uma troca de experiência bem bacana, a gente aprende também, né, e a gente tem que sempre estar evoluindo, né, tem muita coisa para a gente trabalhar e de como trazer a informação de uma forma mais fácil de ser assimilada, né, e as crianças, elas têm um papel bem importante em nos auxiliar nesse processo aí de trabalhar com uma linguagem melhor e que realmente essas informações que são geradas aqui, elas tenham esse efeito desejado de preparação lá na ponta. Então, muito bacana, Regina. E aí, eu não sei, Rafael, como é que é a dinâmica, se a gente abre, como é que abre para perguntas, como é que funciona? Isso. Então, primeiro, parabéns a ambos, né? Pena que a gente não pôde tocar essa musiquinha ao vivo naquelas caixas de som lá no P12 ou na universidade. Para causa. Imagina com aquela mistura de barulhos que estava no P12, ia atingir todo mundo. Muito legal, parabéns, gente. Isso, exato. A gente abre para discussão. Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Fique à vontade. A gente está com 15 pessoas. Foi bom, assim, né? Desculpa quem está participando do atraso, a gente demorou para se achar mas agora está tudo regularizado, tá? É isso? A gente também deixa, né, Fred, sempre o nosso contato também disponível. A gente recebe escolas também de todos os níveis, independente delas estarem no programa Defesa Civil na Escola. Basta a escola solicitar pelo escola@defesacivil.sc.gov.br, como a gente também recebe universidades, e a gente, na verdade, está disponível para compartilhar, para fazer troca de experiências, porque para a gente isso que é o mais importante, é sempre estar aprendendo também com quem põe a mão na massa. Verdade. E é um modelo muito interessante para ser seguido em todos os estados, né? Assim, eu sei que às vezes é difícil a gente, né? A gente que está com um estado que lida com todos os problemas que o Fred mostrou no começo da apresentação, principalmente, né, a gente sabe o quão árduo é o caminho que vocês traçaram para chegar onde vocês estão com o programa agora, né? O quanto de energia vocês colocaram, mas com certeza é uma semente plantada aí, um exemplo, um case de sucesso aí para todo mundo beber um pouquinho da fonte, né? E eu estava vendo para apresentar